Está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Vivemos num mundo plural e cheio de diferenças. Por isso mesmo, é preciso penetrar no horizonte do outro, reconhecê-lo e tentar entender as suas razões. Eis aí talvez o que signifique a palavra diálogo. Para conversar sobre esse tema comigo hoje, eu recebo a querida colega professora Juliana Assis, doutora em Linguística e professora da PUC Minas. E você, como sempre, claro, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Padre Márcio. É um prazer tê-la aqui. É meu. Foram muitas vivências, muitas histórias no terreno da PUC Minas e hoje aqui na TV Horizonte. Muitos diálogos. Pois é, muitos diálogos. Então, o que é diálogo? O que é dialogar? Bom, a gente está fazendo isso agora e fizemos antes. Eu acho que nós podemos achar para essa palavra, né, no dicionário, né, em enciclopédias, diferentes significados, né? Mas penso que quando eu projeto, né, essa ideia de diálogo, a gente pode pensar em algo que não necessariamente se dá com o outro, se dá consigo próprio, né? Porque eu também dialogo, né? Há um momento que eu sou um eu e um outro para mim mesmo. Claro. Paul Ricoeur tem uma obra, né? O Sim, si mesmo como um outro. é exatamente isso. Mas fundamentalmente, e aí é claro, pensando um pouco na minha área, eu penso que a única possibilidade de existência é dialogal. No sentido de que quando eu falo, né, ainda que o outro... Nesse momento agora, quando falamos, né, em que a gente está dialogando, eu também estou projetando outras pessoas que não estão presentes e que, de alguma forma, orientam aquilo que eu estou falando. Então, eu não penso o diálogo só na presença física do outro, porque há outras dimensões. O Evangelho de São João começa assim, né? No princípio era a palavra. Sim. Diálogo vem de dia, mais logos, né? Muita gente diz que é através da palavra. Eu penso que seja mais do que isso. O diálogo, eu acho que é um recolhimento de sentido. Porque não basta apenas falar e deixar o outro falar, não é verdade? Até porque a gente não pode pensar a palavra sem sentido, né? A gente só se apropria da palavra porque significa, mas é isso mesmo, né? Esse movimento, né, se nós pensamos como a ciência, como a análise da conversação descreve o diálogo, por exemplo, né? A gente tem um espaço em que, ora, um existe, falando, e o outro escuta, e depois trocam-se as posições, né? Então, essas duas ações, falar e escutar, falar, prever, adivinhar, mensurar. Qual que é o mais importante? Falar ou escutar? Difícil dizer o mais aí é problemático. Eu acho que é difícil dizer o mais, né, a priori, mas não pode haver falar sem escuta e não pode haver... Claro, a escuta pressupõe aquilo que é falado, né? Essas duas ações são ações que precisam ser compreendidas, do meu ponto de vista, em absoluta sintonia, né? Mas há momentos em que a gente precisa escutar mais e há momentos em que é preciso falar. Há um grande mestre do pensamento contemporâneo que diz que o silêncio, a escuta, é o fundamento do discurso. É onde se recolhe o sentido que depois se veicula, se comunica, se expressa. Claro, na sua colocação, eu entendo que, vamos dizer assim, o diálogo é uma via de mão dupla, né? É saída de si e encontro do outro. Agora, por que, Juliana, que as pessoas, em geral, têm tanta dificuldade em dialogar? Bom, eu não sei se elas têm, de fato, tanta dificuldade em dialogar. Talvez, trazendo aqui alguns exemplos do cotidiano, a gente se ressinta de momentos em que eu queria ter sido mais ouvido, ou fulano, eu não falei tudo, me expressei mal, né? Mas eu não sei, eu não gostaria de ser tão assertiva, né? Mas talvez a gente... Bom, eu vou raciocinar de uma outra forma.
né? Pensando um pouco na minha praia, naquilo que eu estudo, e aqui eu penso em Bakhtin, né? Bakhtin vai dizer que todo ato de linguagem, ele é necessariamente dialógico. Há sempre um outro na minha fala. A gente aprende a língua com o outro, com o pai, com a mãe, com a avó, com os familiares. Portanto, mesmo a língua, né, que nós temos aqui internalizada, é uma língua que é minha e que é do outro, porque esta língua veio na relação dialógica com o outro, né? Então, ainda que eu não esteja literalmente, né, escutando o outro ou dando espaço para que o outro... Você existe dialogicamente. O outro já está em mim. Então, tem um outro sempre falando em mim, né? Às vezes eu costumo dizer que os fios que tecem a nossa subjetividade, Sim. eles vêm do outro. É exatamente Eles vêm isso. da alteridade. É. Bom, quando eu fiz a pergunta, né, é mais difícil dialogar, etc., é porque muitas pessoas que participaram do Facebook hoje, elas disseram, por exemplo, José Sabina diz o seguinte: diálogo, eis o desafio. Maria Aparecida Antônio, não é nada fácil. Vânia Brandão, o diálogo é a base de toda a comunicação, porém temos que ouvir o outro para ver diálogo, eis aí o desafio. Então, acho que várias pessoas. Eu acho que dialogar é sair de si, é se expor. E se expor é um perigo. Mas é um perigo que pode se traduzir também na riqueza de descobrir o outro, de ser entendido pelo outro, sabe? De compreender melhor as belezas que o outro traz. Então, não é só um risco, só uma insegurança da gente que faz com que as pessoas tenham certo receio de se abrirem para o diálogo, né? De fazer uma exposição. Mas você não acha também que, de certa forma, as pessoas confundem o diálogo, ou projetam o diálogo no espaço da concordância? Porque o diálogo, ele não elimina o conflito, a tensão. E nem a diferença. E nem a diferença. Perfeito. Eu penso que muitas vezes, quando as pessoas quando elas falam de uma dificuldade de dialogar, talvez elas também estejam dizendo de uma dificuldade em chegar a uma sintonia de pensamento, né? E eu acho que a tensão, o conflito, a discordância, com respeito, né? Com certeza. Com respeito, isso está na base do diálogo. Agora, no mundo de hoje, nosso mundo é muito plural, né? É. São tantas religiões, são tantas opções, tantas ideologias, são tantos pequenos relatos. Diante dessa pluralidade, somente o diálogo pode construir pontes, Juliana. É a saída. É a única possibilidade. É a única, não há outra possibilidade. Qualquer polarização, por exemplo, ela é danosa, ela é perniciosa, ela é destrutiva, ela gera morte, seja na religião, seja na política. Porque a gente não escuta o outro, né? Se você fica, na verdade, só num polo, né? O que se tem é a intolerância, né? E nessa que tem medida, crescido e que no tem mundo crescido inteiro. no mundo inteiro, e acho que a tecnologia ela tem nos mostrado de forma muito agressiva, né? Essa faceta do humano, porque é uma faceta do humano, né? A intolerância. Mas a gente tem hoje expedientes, né? Muito vigorosos, né? Que de fato potencializam ou tornam visíveis, né? Essa intolerância, a polarização, seja na política, seja na religião. A gente pode pensar em vários campos. Agora, eu poderia dizer que a base para exercer o diálogo é o terreno, é o chão mesmo da vida. Lá onde, por exemplo, a palavra não apanha a realidade, não há diálogo, Juliana. Por exemplo, esses posts que são falsos, danosos, que acontecem todos os dias nas redes sociais, né? E que às vezes, vamos dizer assim, tem o objetivo de denegrir essa figura, aquele artista, aquele político. Isso aí não, vamos dizer assim, isso é radicalização da palavra. Isso não é diálogo. Não e nem é. Abre perspectiva para o diálogo. É uma palavra autoritária. Autoritária. Né? Na medida em que ela não permite que o outro entre, ela se apresente como uma verdade absoluta, né? E aí não tem outro. Um outro problema do mundo de hoje é o individualismo. O sujeito fechado em si mesmo, ele consegue dialogar e aceitar o outro? Penso que não. Penso que não. Talvez também ele nem se aceite, né? Porque esse individualista, que pensa em si mesmo, né? Se nós temos uma existência que é social e é com o outro, eu sempre me vejo a partir do outro, né? Então, esse que tem medo, né, de ir ao encontro do outro, tem também... Medo de si mesmo, tem um medo né? de si mesmo, né?
Outro dia alguém dizia para mim assim, eu vejo o seu programa, é uma conversa fiada. Aí eu perguntei, conversa fiada ou conversa afiada? Há uma distinção aí, né? Porque eu interpreto o diálogo como uma conversa amigável. Se fala, se deixa o outro falar, se descobrem razões, se pode penetrar no horizonte do outro. E como diz Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Então o diálogo eu acho que é caminho para conhecer o outro, né? Então, nesse sentido, E para se conhecer. Aí para se conhecer também. Para se conhecer também. Nesse sentido, vamos dizer assim, você nomeou aí a tecnologia. Você vê a tecnologia como um aliado ou como um inimigo do diálogo? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Ela pode ser um diálogo em muitas situações se a gente pensar que é possível ter acesso ao outro, né, muito facilmente. Eu tenho a minha filha do meio, por exemplo, ela mora na Inglaterra. Então, a tecnologia é para nós uma aproxima, possibilita que as distâncias sejam encurtadas, mas porque há algo anterior à tecnologia, né? Então, a tecnologia potencializa algo que já existe. Tem o chão da vida, tem o chão da vida, fenomênico, é isso. Ok. Agora, isso é fundamental. Obviamente, a gente pode pensar que está interagindo, né, em WhatsApp, pelo Facebook, né? Na verdade, Então, nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco. Ok. Vamos interagir mais. Vamos, a conversa afiada. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Nós vamos conversar mais sobre o diálogo. Daqui a pouquinho voltamos em instantes.